Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Jamile Naider. E galera, nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês a questão aí sobre como você pode estar melhorando ou evoluindo, né, dentro do desenho realista, observando alguns detalhes aí no seu próprio trabalho, tá? Quando a gente termina o nosso trabalho, né, às vezes a gente fica com tanta pressa, com tanta ansiedade de terminar, que muitas coisas acabam passando despercebidas. Mas a verdade, pessoal, é que sempre tem alguma coisa que pode ser melhorada no nosso desenho, que a gente pode melhorar, que a gente pode fazer, né? Se a gente se atentar a esses detalhes, tá? Pessoal, eu tô com esse desenho aqui que eu fiz da Clarice Lispector. Achei que ficou muito bonito esse trabalho aqui que eu fiz. Ainda não fiz o acabamento final, tá? Você pode ver ainda que tá cheio de rebarba aqui de grafite, né? Tem algumas coisas que ainda eu preciso fazer, mexer aqui no desenho. Não está 100% completo, tá? Inclusive ainda não passei verniz, por isso que tá esse brilho intenso aqui do grafite, né? Mas o que eu queria aqui me atentar aqui junto com vocês, pessoal, como se trata, né, de realismo, a gente sempre tem que estar em constante evolução aí para chegar um nível bem legal, um nível bem bacana, né? A gente nunca pode se limitar aí, se acomodar aonde você está, né? Se você está num tipo determinado estilo de desenho e quer evoluir, então você não pode se acomodar ali e não treinar o seu olhar e não buscar melhorias, né? A gente sempre tem que estar em constante evolução e estudando bastante pra gente captar essas informações, tá? Então, eu tô aqui com a referência da Clarice Lispector. Para quem não conhece, é uma escritora brasileira muito importante. Foi, né, uma escritora e ainda é uma escritora muito importante. E resolvi fazer o retrato dela, né, e eu tô com essa referência aqui. Galera, né, eu fiz algumas mudanças aqui, pintei todo o fundo, né, eu fiz um preto absoluto aqui no fundo. E eu posso sentir que uma leve diferença assim nas tonalidades, né? Então eu sinto que ainda assim o meu desenho aqui, ele precisa dar uma escurecida em algumas partes do rosto dela, tá? Então, como é que eu consigo enxergar isso, né? Pegando o meu trabalho e comparando, né? Você precisa fazer isso em todo o trabalho? Não, tá? Mas para quem quer evoluir, é importante você fazer esse exercício de comparação. Você tira foto, você, né, pegar um papel em branco aí, comparar as tonalidades. Existem várias técnicas que você pode estar utilizando aí para comparar as tonalidades, tá? Então eu sinto que tem algumas coisinhas diferentes ainda nesse meu trabalho. Talvez aí para você que deve estar em um nível de desenho, talvez não perceba, né? Pessoas que já estão mais evoluídas no desenho vai perceber isso. Então, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês aqui uma técnica que eu gosto de utilizar, bem facinho aí para estar identificando aí essas diferenças, tá? Isso daqui, pessoal, não é jogo de 7 erros, tá? Não vou ficar falando que, eu errei aqui, acertei ali. Não, cada trabalho você evolui numa coisa, tá? E mesmo se 10 pessoas escolhessem fazer esse trabalho da Clarice Lispector, né, esse retrato dela, esses 10 trabalhos seriam diferentes, com a mesma imagem, mas só que com detalhes diferentes, né, com expressões diferentes, né, com técnicas diferentes, tá? Então, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero explicar aqui coisas que a gente pode estar melhorando, tá? Então, sem muitas delongas, pessoal, o que acontece? Eu tô com uma imagem aqui de referência dela, né? Então, a primeira dica aí é você ter a sua imagem de referência no lado do seu trabalho, tá? Você fazer esse acompanhamento. Então, eu vou estar dando um exemplo aqui de uma parte que eu tive um pouco de dificuldade de fazer, que foi aqui nessa área aqui do pescoço dela, né? Que tava muito claro e eu não tava conseguindo escurecer, porque eu passava o lápis, achava que tava escurecendo e não escurecia, né? E possa ser que eu ainda venha escurecer um pouquinho mais, né? Que você pode perceber aqui na tonalidade aqui da referência, que é bem profunda aqui essa parte aqui do pescoço dela, né? Entre o queixo e o pescoço, tá? E é essa mesma sensação que eu tenho que causar aqui no meu trabalho, entendeu? Então, eu tive uma certa dificuldade de fazer esse preenchimento mais escuro aqui, né? Mas o que eu posso também observar, pessoal, que além
de eu ter que escurecer um pouquinho mais essa área aqui do pescoço dela, vocês podem perceber que aqui tá um sombreamento bem preenchido e aqui ainda tá uma falha, né? Então eu posso estar consertando essa área aqui. E tem uma outra parte, pessoal, aqui do rosto dela que também me chama um pouquinho de atenção, que é onde eu precisaria também dar um pouquinho mais de profundidade, que é aqui nesse cantinho aqui. Ele já tem um sombreamento, né? Vocês podem perceber que já tem um sombreamento, mas não está com uma tonalidade tão próxima quanto essa daqui da impressão, tá? Você pode perceber que ainda, né, tem uma... Parece que tem, tipo, um traço meio esbranquiçado, meio desbotado aqui no rosto dela. Então, eu preciso escurecer um pouquinho mais isso aqui, tá? Se eu subir mais aqui pra cima, se eu olhar aqui nos olhos dela, eu também vou perceber uma diferença aonde? Na maquiagem, tá? A maquiagem dela aqui, ó, tá bem carregada, assim, um pouquinho mais grossa, né? E tá tão grosso, não tá tão grosseiro, eu fiz de maneira mais suave, né? Porque quando a gente vai sombrear a partir do traço, a gente às vezes perde um pouco o parâmetro ali da grossura do traço, né? Então, por isso que é importante a gente se atentar a esses pequenos detalhes também. Eu vejo muito aluno também errando nisso, às vezes faz até o esboço legal, certinho, mas na hora de sombrear, acaba fazendo uma coisa diferente, fica uma coisa desproporcional, às vezes um olho do outro, entendeu? Mas é por conta do sombreamento. Então, é legal que você perceba bastante esse detalhe do sombreamento, quando você estiver sombreando, por exemplo, uma parte de maquiagem, assim, de um olho. Olha a grossura do lápis, né, da pálpebra, né? Olha tudo isso, pessoal. É você ter que ser detalhista mesmo para perceber todos esses detalhezinhos e passando para o seu desenho, tá bom? Então, eu vou estar aqui corrigindo algumas partes aqui desse desenho aqui para vocês verem, né? Para dar só uma mexidinha mesmo, um retoque final aqui nesse trabalho. E depois eu vou fazer o acabamento e passar o verniz nele aí. Ele vai pro meu portfólio. Beleza, pessoal? E talvez eu venha também mostrar no próximo vídeo como fazer o acabamento final do seu trabalho, né? Como é que eu faço o meu acabamento final e que você também pode se inspirar aí e fazer. Beleza? Bom, pessoal, aqui estou. Eu trabalho aqui na minha mesa, né? Vocês vão perceber algumas diferenças aí no brilho por conta da posição da luz, tá? Mas eu vou fazer aqui o que eu falei que eu ia fazer, né? As partes que eu posso estar melhorando nesse desenho. Aqui eu sei que eu também preciso dar uma melhorada. Eu vou jogar um pó de grafite para estar escurecendo aqui, para dar uma vinheta aqui nessas laterais aqui da blusa dela, tá? Porque aqui, pelo menos na impressão, você vê que não tem muitos detalhes, mas aqui eu improvisei, né? Eu fui fazendo os detalhes de acordo ali com a blusa dela, né? Aqui também eu vou fazer um acabamento para dar um pouquinho mais de um brilho mais embaçado, né? Nessa corrente dela aqui. Aqui tá bem nítido, tá bem definido, mas aqui na impressão você vê que é bem desfocado, tá? Então, depois eu vou tentar fazer esse mesmo efeito aí pra tá melhorando. Então, eu vou pegar aqui essa parte do rosto dela, que é onde que eu falei que eu quero escurecer. Então, eu vou dobrar aqui a minha folha, de maneira que fique bem visível aqui a área que eu quero fazer essa comparação, tá? Por isso que minha folha tá toda assim, amassada, toda zoada, porque eu fico dobrando ela mesmo pra chegar aqui bem próximo aqui do desenho do trabalho, tá? Então, o que eu percebo aqui, pessoal? O lábio dela também, ó, desse lado aqui, ou pelo menos nessa área aqui de cima, né, ela é bem mais escura, tá? Então, eu já vou aproveitar aqui, ó, vou até aumentar um pouquinho pra vocês verem de pertinho. Esse lápis que eu estou utilizando aqui, ele é um lápis que eu gosto de utilizar, assim, para acabamento final, porque é um lápis sem graduação, é o
Super Soft Black da Faber-Castell. E ele você consegue controlar com o peso da mão, né? Consegue chegar em várias tonalidades bem bacana aí com ele, tá? Então aqui eu tô colocando um pouquinho mais de pressão, ó, porque eu quero escurecer essa parte aqui do lábio dela. Então, toda vez que você quiser fazer uma melhoria no seu trabalho, pega a sua folha de referência e faz isso, pessoal, né? Se você olhar aqui no YouTube, tem algumas técnicas que você pode estar utilizando para estar aí reconhecendo os tons, para você estar chegando aí mais próximo possível do tom de referência também, né? Para você estar escurecendo o seu trabalho sem medo, tá, pessoal? Porque muitas vezes o que não deixa você evoluir no seu trabalho é o medo, né? O medo de acabar terminando de estragar o seu trabalho, sei lá. As pessoas têm vários medos, tá? Então é importante que você enfrente esses medos aí, colocando em prática. Beleza, pessoal? Ó, já dei uma melhorada aqui no lábio dela, né? Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar bem por conta do reflexo da luz. Eu vou dar só mais uma escurecida aqui. Tô dando alguns detalhes no lábio inferior. E já vou aproveitar aqui pra escurecer aqui essa parte aqui do queixo dela. Eu deixo bem próximo, né, essa imagem de referência, ó. E vai me auxiliando aqui na hora desse preenchimento aqui, desse sombreamento. Às vezes a gente começa a sombrear, começa a aparecer algumas manchas indesejáveis, isso é normal. Então, vocês percebem como eu tô puxando aqui o sombreamento, pessoal? Eu ampliei bem aí pra vocês verem de pertinho esse processo. E aos poucos a gente vai consertando o que precisa ser acertado aqui. Agora eu só venho aqui com esse funinho, ó. Ajeitando tudo, deixando bem lisinho. Não sei se vocês vão conseguir ver aí um pouquinho da diferença. Pra completar, eu venho aqui com o pincel, ó, dou uma maciada aqui no grafite. Aqui é uma sombra, né, projetada aqui no rosto dela. A gente vai trabalhando aí aos poucos, tá?
Agora vamos acertar aqui o olho dela. Vocês podem perceber que aqui no olho dela é um pouquinho mais fechado, né? Junto com a maquiagem, com a pálpebra. Então, vou mexer aqui, ó. Vou usar aqui uma grafite 4B. Aqui aprimorando aqui a grossura, né, das áreas mais escuras aqui da pálpebra, de cima do olho dela, ó. E lembrando também que, né, quanto mais você demora para terminar o seu desenho, mais vai aí desbotando, né? E você tem que vir retocando algumas partes do desenho. Então é normal mesmo que isso aconteça. Aqui eu acrescentei um brilhinho a mais no olho dela, né? Vocês podem perceber que eu acrescentei um brilhinho a mais. Eu acho que fica mais legal. Eu gosto dessa sensação, né, de brilho dos olhos. Então, que eu puder acrescentar e deixar mais legal o trabalho, eu faço, tá? É legal que vocês também façam aí, vão aprendendo, pegando essas dicas aí também, tá? Ó, agora vamos pra outra parte do olho aqui. Ó, que eu posso estar melhorando aqui. Tá vendo? Como tá bem mais grosso. Aqui essa parte que é bem mais fechada também, ó. Olha como já deu uma melhorada, pessoal. E assim você vai observando os detalhes e vai consertando, né? Consertando, vai aprimorando, enfim. Agora, outros detalhes aqui eu também vou cuidar um pouquinho, né? Vou passar um pó de grafite aqui, arrumar essa parte do colar dela, né? E, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tenham absorvido bastante dicas aí com esse vídeo. E no próximo vídeo eu vou estar mostrando, fazendo o acabamento desse trabalho e como você pode também fazer aí o acabamento final do seu trabalho também, tá, pessoal? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Forte abraço!